Olá, eu sou Rosalia Schwark, psicóloga e criadora do método do Movimento Perfeito. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre a força de recomeçar. Essa força de recomeçar, logo você vai identificar. Ela é uma força natural e existe em todos nós. Só que às vezes ela está pouco ativada em você, porque uma outra força toma conta. Eu vou citar alguns exemplos simples e depois alguns mais complexos para você entender essa força tão importante de recomeçar. Por exemplo, você já deve ter experimentado de manhã cedo quando toca o despertador e você resiste em acordar. Você está com uma força contrária que quer ficar naquela posição, naquela situação, naquele contexto que você já está adaptado, né? Que você está dormindo, você já se adaptou àquele contexto de estar dormindo. Então uma força contrária atua nesse momento, que é a força da adaptação. Por quê? Porque é a nossa tendência, aquilo que a gente está fazendo no momento, a gente querer continuar. Muitas vezes nem é o que a gente gostaria. E aí que entra a parte mais complexa. E muitas vezes você sabe que é necessário você levantar, mas aquela força contrária diz para você ficar mais um pouquinho na cama, né? Vem uma vozinha que diz, vou ficar mais um pouquinho, quero descansar mais um pouco, mais 5 minutos. É a força da adaptação, aquilo que você está fazendo. E a força de recomeçar é aquela que te diz assim, vamos, acorda, levanta. Qual dessas duas forças você alimenta mais? Se você alimenta mais a força da adaptação, é provável que você viva de forma mais estagnada, nos mesmos resultados. Agora, se você alimenta essa força natural de recomeçar, se você aprende como alimentá-la, você vai progredir mais, avançar mais. Um outro exemplo simples. Por exemplo, você sabe que você precisa estudar, ou fazer uma tarefa, ou trabalhar com um projeto. Aí tem a força da adaptação que insiste em lhe puxar aquilo que você está fazendo no momento. Se você está olhando televisão, se você está lendo uma revista, ou se você está envolvido com outra coisa, e você vai adiando o estudar ou mexer naquele projeto. Essa é a força da adaptação. Você já está adaptado àquilo que você está fazendo e ela faz com que você crie uma resistência a trocar de processo. Então você adia. Aí você dali a pouco a sua força de recomeçar diz assim, não, vamos lá, temos que estudar, pega o teu material, vamos para isso, vamos fazer isso. E aí você começa a estudar e desde que você começou a coisa anda porque você se adaptou ao novo momento. As férias, por exemplo, né? Se você tirou férias agora nesse período, você vai ver uma certa resistência em recomeçar. É natural, são essas duas forças. A coisa mais importante, você que está escutando esse vídeo, é tomar consciência que essas duas forças existem dentro de você. A força da adaptação e a força do recomeçar. Qual você está alimentando? Depois que você toma consciência, você pode aprender ferramentas para ampliar a sua consciência e dar ativação à sua força de recomeçar. E por que lidar com essas duas forças, tomar consciência dessas duas forças e aprender a lidar com essas duas forças é tão importante? Principalmente para questões mais complexas da sua vida, né? Por exemplo, em situações que você está vivendo coisas que não lhe satisfazem mais. Por exemplo, você está num trabalho que não te satisfaz mais, você está num relacionamento que não te satisfaz mais. A força de adaptação sempre diz para você aguentar um pouco mais. Aguenta um pouco mais, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, não existe trabalho perfeito, não existe relacionamento perfeito. Essa é a força da adaptação, resistindo para você ficar naquela situação.
mesmo que aquela situação não te satisfaça mais. A força de recomeçar, ela diz, você merece mais. É tão importante você tomar consciência dessas duas forças em situações que você quer mais. Por exemplo, você quer um corpo melhor, você quer um novo carro, você quer um novo trabalho, você quer novidade na sua vida. A força da adaptação, ela diz para você assim, a vida é assim mesmo, fique aí você já sabe lidar, você com um carro novo vai dar muito trabalho, você vai ter que gastar mais, tem o IPVA, não fique com esse seu carrinho velho, né? Diz para você, não, a sua cidade já é maravilhosa, imagina ir para um outro lugar, começar tudo de novo. Isso é a sua força da adaptação. A força de recomeçar sempre diz, você merece mais. A vida é muito grande, tem novas oportunidades. Você tem que ter consciência, ter equilíbrio, porque muitas vezes você está estagnado há muito tempo na sua vida porque a força da adaptação está tomando conta de você e você não sai daquela zona de conforto. Essa força de adaptação, ela é uma força que ela existe para lhe proteger, como um animal, fique na toca, não saia para o ambiente, não vá à caça, fica onde você está que já está bom. Muitas vezes não está bom, mas essa força toma conta. A força do recomeçar, ela lhe empurra para o novo, ela lhe empurra para um merecimento maior, né? Então, a primeira coisa é você tomar consciência e depois ampliar essa consciência. As técnicas do método que eu criei, do método do movimento perfeito, elas utilizam essa sua força natural de recomeçar. Elas estimulam, elas criam espaço para a sua força de recomeçar. Se você está frustrado, decepcionado, desanimado, desmotivado ou resignado, a força da adaptação tomou conta de você. E aí você fica conversando com você mesmo aquelas coisas assim, ó, a vida é assim mesmo, pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu não estou com aquela situação, não estou doente, pelo menos. Nada disso. É esta força prendendo você. Sempre que você quer mudar, se transformar, que você quer mais, você tem que dar espaço para a sua força de recomeçar. Então é muito importante que você aprenda a ativar, criar espaço para esta força de recomeçar. Muitas vezes as pessoas acham que porque eu sou psicóloga, porque eu criei o método do movimento perfeito, que eu não preciso, em determinadas circunstâncias, ativar a minha força de recomeçar. E é claro que sim. Vou contar um exemplo para vocês. Eu preparei por um mês um trabalho intenso para um treinamento numa empresa. E foram muitas horas montando o material. E fui para a reunião na empresa como um dos assessores da área que nós íamos trabalhar. Foi deslocado para uma outra cidade e entrou uma outra pessoa. Ele não comprou o projeto. Então é óbvio que eu, quando saí da reunião, eu saí numa emoção de desistência, né? Então foi o meu primeiro sentimento. E depois um sentimento de acomodação com relação a esse projeto. Aí começou a atuar a minha força da adaptação. Para me adaptar a esse não que eu recebi, ela começou a produzir dentro de mim uma acomodação à situação, que primeiro se caracterizou com um estado reclamante, queixoso, cheio de ideias limitantes em relação à empresa, em relação a mim mesma, em relação a trabalhar em empresas, em relação a esse projeto. A minha primeira tendência, como a de todo mundo, é abandonar o projeto e entrar num estado de apatia, de desmotivação, de estagnação com relação a esse acontecimento. O que eu precisei fazer?
Eu precisei acordar a minha força de recomeçar. E como que eu fiz isso? Em primeiro lugar, quando eu me dei conta, eu comecei a me alinhar, que é a técnica do alinhamento, do método do movimento perfeito, para um objetivo maior do que o projeto daquela empresa, para o objetivo maior do meu trabalho em empresas. Só de começar a fazer o alinhamento em relação a isso, eu comecei a ativar a minha força de recomeçar. A força de recomeçar, ela trabalha com duas regiões muito importantes do cérebro. A parte mais nobre, que é a parte que produz a lucidez e a racionalidade, e o centro de recompensa. A força de adaptação, ela trabalha com uma área mais límbica e mais primitiva do cérebro. Eu também tive que entender todos os pensamentos e crenças e ideias que, em função desse acontecimento, me tornaram descrente desse projeto. Então eu tive que trabalhar com essas ideias limitantes. Fiz isso através da caixa preta. Quantas vezes eu tive que interromper o meu padrão de queixas e reclamações? Eu precisei, então, estar consciente dessas queixas, dessas reclamações em relação a esse projeto, em relação a essa empresa. E também tive que trabalhar a apreciação consciente, que são através das técnicas do método. E você? Tem uma história para me contar e para a comunidade do Movimento Perfeito de como você venceu a força da adaptação, da estagnação e criou espaço para a força de recomeçar com as ferramentas do método do Movimento Perfeito, seja a caixa preta, ou o alinhamento, ou qualquer outra técnica do Movimento Perfeito, ou todas as técnicas do Movimento Perfeito, ou uma técnica específica do curso que você fez, mande um vídeo para nós e concorra a um prêmio super legal do Movimento Perfeito. Uma assessoria comigo, com o box do praticante, os stand-ups, 1 ano de stand-up e 3 aulas do método do Movimento Perfeito. Como concorrer, todas as instruções na descrição deste vídeo. Mande para nós a sua história, faça esse vídeo, participe. Vai ajudar muitas pessoas a se estimularem a viver cada vez mais em movimento perfeito.